E já estamos de volta com Temperando Papo. Continuamos com ele, que é diretor da Rede Brasil, Hervé Sobral. Hervé, você estava falando sobre o ator, sobre o apresentador, sobre a televisão e o teatro. Eu quero que você nos fale sobre esta experiência, porque você já vivenciou todas as experiências, ou seja, no palco, ou seja, apresentando. O que uma coisa complementa a outra? Então, eu carrego muito o meu ator para o apresentador, né? Ah, é? Eu, quando comecei a fazer e fui para o lado do jornalismo, e até para que esquecessem aquela imagem do garoto de cabelo grande que gritava guerra é guerra e tudo, eu fiquei muito engessado. Eu falava muito sério, eu era muito sisudo, eu queria demonstrar uma maturidade antes do tempo, enfim, isso é uma bobagem. E eu comecei a ficar mais à vontade, né? Semana passada mesmo que a gente comentou o beijo gay da novela da Globo, eu botei a imagem... Beijo feminino? O que vocês comentaram? Então, aí eu levei representantes de várias religiões. E é engraçado, eu tenho uma fama de bom moço, acho que vem desde o musical Francisco e Clara, e os religiosos gostam muito de mim. Aí eu levei, que a comunidade muçulmana gosta muito de mim. E há muito tempo o sheik deles, da mesquita principal, queria ir no programa. Aí eu levei o sheik, levei o pastor Cruvinel, que é famoso, um pastor polêmico, Sim, né? Demais. Conservador, né? E que é um grande amigo. Claro. E levei um representante de cada religião e tal. E na hora que eu fui perguntar ao sheik, eu e todo mundo, né? Cada um falando, né? O Cruvinel falou, mas isso é pecado, eu não posso admitir que uma emissora no horário nobre coloque isso. Aí eu falei, sheik, e a sua opinião? Porque a impressão que a gente tem dos muçulmanos é o conservadorismo total com relação a uma situação dessa. É verdade, sheik, que lá, se isso acontecer, se um cara beijar o outro na televisão, corta o pinto? Ai, você perguntou isso! E ele teve um ataque de riso que ele não esperava. Eu hoje me dou essa liberdade de falar isso, né? A gente deve falar assim, esse cara é louco mesmo, ele é ator, né? Então ele fala, então eu não ligo de brincar mais sobre isso, entendeu? Eu acho que hoje o ator ele se confunde com o jornalista. Eu sou mais ator, né? Eu não gosto de apresentar. Eu caí nisso de paraquedas. Comecei com Guerra é Guerra, só me viram como apresentador. E aí eu comecei a apresentar. E continua até agora e não se vê nisso, velho? Mas eu vou te falar, eu tô assim, amando que a gente traga o seriado de volta para a programação, que a gente remasterizou, digitalizou o seriado Spa Fantasia, e que depois vira TV Fantasia. Esse, na última Acho que temporada... umas 2 semanas entra no ar. Entra. Né? Aí, isso tá me dando, assim, uma alegria grande, porque o nosso diretor administrativo dentro da TV, né? O diretor da TV, o Giancarlo Sartorelli, que foi um galã da TV Tupi, que foi um cara que viveu a dramaturgia da televisão nos áureos tempos. A última novela dele foi a última da Manchete, que ele era o grande vilão de Brida, né, do Paulo Coelho. O Giancarlo está entusiasmado com isso, porque para a gente fazer a continuidade do seriado, né? E disso ser uma abertura da dramaturgia dentro da Rede Brasil. Então, isso que está me empolgando mais, sabe? Eu amo ser diretor de programação. A gente assina o Ibope, né? Então, o meu game é o Ibope, né? Que eu fico olhando aquilo, não, isso aqui eu tenho que mudar de horário. Eu só tirei o aplicativo do celular. Eu estava com amigos numa balada 2 finais de semana atrás. Aí, meu grande amigo, um dos meus melhores amigos, né, o Juliano Augusto, virou e falou assim, pelo amor de Deus, desliga isso, que ninguém aguenta mais. Você tá parecendo esses adolescentes. Eu falei, não, mas é que eu botei um negócio nesse horário, pegaram o meu celular, tiraram da minha mão. Não. Falei, então agora eu tirei o aplicativo. WhatsApp, dele. O problema pro EV não é o WhatsApp. Tirei o aplicativo. É o Ibope. É o Ibope. Então agora é só nos meus computadores. Sim. Mas eu não acredito no Ibope, não acredito, mas piamente, veja bem, eu não acredito piamente nele. Mas ele é o único instrumento técnico que eu tenho. Até esse Instituto Alemão, que vai estrear agora em dezembro, mas ele é o instrumento técnico que eu tenho, né? E realmente ele dá as indicações, sim. Aqui também, gente, não existe perfeição em estatística, né? E hoje são muitas emissoras, né? E é ótimo você falar isso, não só em estatística de emissora, como a estatística mesmo da eleição, que está para ocorrer nesse ano no Brasil. Sim, e que nas 4 últimas... Os enganos aconteceram até na véspera, né? É verdade. Enormes, que era oposto à colocação no dia seguinte, né? Então, como é que você... Então, gente, como não você desmerecendo... vai confiar, né? Não desmerecendo, claro, com todo o respeito, mas vote no candidato que você confia, independente das pesquisas. Exatamente. Né? Eu acho que o povo está aprendendo. Você sente que o povo está aprendendo? Não. Eu você acha acho que não? Tá.
Eu vai acho que já mudar não se muito. vota tanto em artista. Aí você vai falar do Tiririca, mas aquilo foi uma... Olha, eu acho que ali foi Um manifesto. Exatamente, Um isso. manifesto Mas da existem população. você lembra, você carioca, você lembra o rinoceronte, o cacareco? Sim, sim. Tá, que se elegeu deputado estadual no Rio de Janeiro. É verdade. Entendeu? Tem todos esses... Isso aí já é o típico do povo brasileiro. Agora, dizer que o brasileiro sabe votar, falta muito. Falta muito, mas eu acho que ele não se sugestiona tanto mais pelas estatísticas. Mas ele não se Estamos num sugestiona, caminho, né? não é? Mas Isso. ele não se sugestiona, não é pelas estatísticas. Ele não se sugestiona porque ele não confia mais em ninguém. Isso é verdade. Mas isso é Entendeu? fato. Isso é verdade. Então, mas é uma Mas o que realidade. deveríamos Sim. fazer? Votar em branco e ver o que acontece. Apresentar Entendeu? novos Ele não candidatos confia pra porque gente. não é né? porque ele não confia, não é porque ele cresceu eleitoralmente falando ou politicamente falando. É porque ele não confia mais. Eu vou falar de um grande gaúcho que, na verdade, foi reeleito por 4 vezes no Rio de Janeiro, que foi Leonel Brizola. Sim. Eu fui brizolista na minha adolescência e Fomos. não me arrependo, Nem porque eu. eu vou te falar que aquele trio maravilhoso que era Leonel Brizola, Oscar Niemeyer e o professor, meu Deus, Darcy Ribeiro, fizeram o que eles fizeram no Rio Grande do Sul pela educação. E o sistema de educação e no Rio de Janeiro, que não deram seguimento, que eram os CIEPs, né, os brizolões, eu dei aula, eu fui professor num brizolão, onde os alunos entravam às 6h30 da manhã e saíam às 7 da noite com dentista, com médico, com alimentação e com aula de educação artística. Quando eles fizeram o sambódromo, aquilo são salas de aula. São salas de aula, aquilo não é simplesmente um sambódromo que foi repetido no... salas de aula, então, assim, era um pensamento que funcionava. Leonel Brizola morreu com a única fazenda, como fala fazenda, as terras pequenas que ele tinha no Paraguai, que era da Dona Neuza, com o apartamento de Copacabana. E morreu dessa forma. Como foi o caso de Ulisses Guimarães, podemos citar vários políticos não temos honestos. Mais esses políticos. Não temos. Você pode discordar deles, Exatamente. mas você tem que admitir que eles foram fiéis às suas plataformas a vida inteira. A gente tem isso hoje, gente. Não tem. A gente tem hoje, Não temos. a gente Não tem temos hoje mais. uma coisa escancarada. Os deputados falam em Brasília de peito aberto sobre corrupção, sobre o que aconteceu, e ainda brincam com isso. Exatamente. Entendeu? Não existia esse tipo de coisa antigamente. Não. Eu Eles sempre tinham ideais. Exatamente. Brigavam por aqueles se ideais. estavam certos, se estavam errados, isso é outra discussão. Exatamente. O ser humano não pensa da mesma forma. Sim. Mas que foram políticos brilhantes na sua época, Que sem dúvida nenhuma. perseguiram aqueles Exatamente. ideais E a honestos, vida né? inteira. É o Exatamente. que falta. Exatamente. Não, hoje em dia, gente, tem partido, gente. Não tem partido, não tem nada. Darcy Ribeiro é um dos maiores poentes da cultura nacional Exatamente. de todos os tempos, não tenho dúvida disso. O cara era um Exatamente. gênio. O cara sempre disse que o país só se desenvolveria através da educação, nem que fosse em sala de aula de madeira, como ele fez durante o início da vida da carreira política deles. E, infelizmente, sim. nem em sala de aula de madeira hoje isso acontece mais, né? Exatamente. As crianças vão à escola, eu vivo numa realidade próxima das pessoas que trabalham comigo ali, elas vão nas escolas e simplesmente não tem aula. Isso por mais de 4 vezes na semana. É um absurdo, falta professor nas escolas. Falta condições, falta luz, gente. Sim, mas voltando, saindo da política, entrando na vida de EV Sobral, que também é política, obviamente. Mas vamos lá, eu quero saber sobre o reencontro com você e com E o Rafa, Rafael né? Cortez. Então, na verdade, o reencontro nunca nos afastamos, né? Porque começamos no Guerra é Guerra. Sim. Depois, e durante o musical Francisco e Clara, né? Assim, depois o seriado Spa Fantasia, que o Rafael também fez o seriado. Ele também participou. Né? Também participou. E era o detetive figura. Era tipo Sherlock Holmes. Assim, que era o Spa Fantasia era uma comédia, né, gente? Um sitcom. É um spa que vai à falência, não dá certo, eles resolvem fazer algo mais barato, uma televisão. Então ele vira TV Fantasia. Mas assim, esse reencontro foi promovido pela reitoria da Unip, pelos alunos, e foram cerca de 1.500 alunos, ficou muito lotado. Ficaram alunos lá de fora assistindo no telão. Foi uma entrevista? E aí foi um reencontro no palco. Tá. E era pra gente ficar 50 minutos, ficamos 1h e 55 minutos no palco, que até a gente já pensa, quem sabe, sair viajando com isso, porque virou um Sim. espetáculo. A gente olhou um pra cara do outro, ele falou pra mim, vê quanto tempo, né? Nossa, já foram quantas plásticas? Eu falei assim, não tantos implantes como os seus.
E daí você imagina o que foi o papo que falamos de televisão, os alunos ficaram perguntando sobre televisão, foi muito emocionante, muito bacana. Olha que legal, interessante até para as demais universidades, né, do país, Sim. levar vocês sim para sanar essas curiosidades, porque, sinceramente, o Rafael, claro, sempre muito admirado, um beijo para você, Rafael. E você, com tantas histórias para contar, e oriundas também do seu pai, né? Que eu vejo que você tem muito respeito pelo papai e pela mamãe. Sim, sim. Já vejo sim, aqui o seu modo de Minha falar mãe mesmo. dirigiu o teatro na Paulista, né? Administrou o Teatro Santa Catarina. Foi uma produtora, é uma produtora, né? Minha mãe é muito ativa ainda, né? Então, é uma escola viva. Com certeza. E seu pai? Então, papai já faleceu, né? Minha mãe ficou viúva tem já uns anos, bons anos, mas um cara que sempre deu muita força para tudo, sempre engraçado como papai assim me acompanhava no teatro e estava sempre lá em quase todas as sessões. Eu me lembro que o papai estava lá presente. No dia que o papai faleceu, eu tinha 6 espetáculos vendidos no dia seguinte. E eu vou te falar, eu fui fazer comunicação, que ele falou, não, teatro você não vai fazer, você não vai estudar, você vai fazer comunicação. E no dia que eu ganhei meu prêmio de melhor ator, que foi no dia 25 de maio, ele me deu um abraço grande e falou assim, que orgulho, você devia ter feito teatro mesmo desde o início. Que orgulho. No dia 26 de maio ele morreu de um infarto fulminante. Mas nesse período, ele ficava em todas as sessões de teatro, ele estava lá junto. Estava lá prestigiando. Então isso é um motivo para mim de orgulho. E fiquei de mal com Deus muitos anos. Porque assim, no dia que meu pai admitiu que realmente aquela era a minha carreira, no dia seguinte ele morreu. Mas eu acho que eu tive a sorte que muita gente não tem. Né? Então, nem que se fosse por 24 horas, eu tive essa sorte. E Deus me deu isso. Exatamente. E a companhia do seu pai também, né? Ver que isso eu acho que ele te deu mais um presente do que qualquer outra coisa, né? Porque no penúltimo dia de vida dele, ele chegar para você e dizer que você estava no caminho certo e era brilhante. Num longo abraço e emocionado. Exatamente, é porque as coisas... Bom, está acabando e eu quero dar os parabéns a uma pessoa, a não ser também a você, brilhante entrevista. Eu quero dar a minha parceira, porque ela faz a produção. Eu faço a parte de gastronomia junto com ela e a parte de contatos e tal. E ela faz a produção e você está de parabéns. Brilhante entrevista. Grande parceira. Toca aqui. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Já admiro o trabalho de vocês pela TV. Assisto mesmo, de verdade. Minha irmã Alba, que é uma grande cenógrafa e diretora de arte de televisão, está afastada, agora é dondoca. Não faz mais. A Alba é fã de modo especial da tua culinária. Que linda, um beijo. Obrigado, Alba. Grande beijo. É verdade, mas eu agradeço imensamente pelo convite. A gente que agradece, viu, Evê, por você ter passado essa experiência aqui pra gente. Já está convidado para voltar, porque a gente consegue ficar mais 1h e 55 minutos ou mais juntinhos, né? Olha, infelizmente a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente espera você aí, viu? Porque o programa continua bom, sim. Eu vou comprar lá outro carro. Tempero do Papo. Volta já.